Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 23/10, 7h30 da noite, para falar sobre saúde mental. Quem vem acompanhando desde o dia 15, estamos nessa maratona e ela vai até o dia 30. Depois a gente para e volta em novembro, tá? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook do Livro Não Me Livro ou @MoniqueMM18. Muito bem. Pra gente dar continuidade aos bate-papos, né? A gente vai falar hoje sobre aprenda a dizer não e um pouquinho de depressão. Por quê? Porque a nossa coautora maravilhosa, a Clau, ela tá participando dessas duas antologias. A gente vai falar muito mais sobre o Aprenda a Dizer Não, né? Mas não tem como não citar o fato dela estar no labirinto da depressão. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua área de atuação. E o arroba, ó, já vou falando logo pra vocês. Clau Araújo Terapeuta. É só seguir ela lá, tá? @Clau Araújo Terapeuta no Instagram. E aqui no canal vocês podem me seguir, @MoniqueMM18, ou seguir no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. O canal, vocês ajudam bastante se inscrevendo no nosso canal. Enquanto a nossa psicóloga não entra, a gente pode ir conhecendo um pouquinho das obras, né? O Aprenda a Dizer Não chegou hoje. Ó. Está à venda no site da Wiclap, que eu vou botar o link aqui para vocês. Está à venda no site da Amazon, para quem é assinante do Kindle, pode ler gratuitamente também, tá bom? Vocês têm aí essas três opções: e-book gratuito ou o livro físico, que está espetacular. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos aguardar a nossa coautora, vamos? Ela já viu aqui, já deve estar chegando. Não sei se é a primeira vez dela, se não é. Ó. Aí. Clau, querida. Clau, você está me vendo? Estou. Ai, que coisa boa! Eu também estou te vendo, te ouvindo. Querida, bem-vinda! Muito obrigada. Estou Você- amando a experiência. Olha, você é lindíssima! Eu não sabia que era tão linda! Olha esse cabelo! Olha esses olhos, gente! Para Nós tudo! somos, né, Monique? Nós somos, né? Mulheres maravilhosas e lindas. Ai, que delícia poder conhecer você, ter você nos projetos. Quero muito te agradecer por toda a paciência, empatia, disposição. Você está vendo que não é fácil, mas quando tudo fica pronto, é uma delícia. Então, Sim, obrigada por tudo, tá? imagina. Obrigada a você, né, pela experiência.
Assim, está sendo muito bacana, assim, participar. É a primeira vez que eu participo de uma antologia. Você está me ouvindo bem? Como é que tá aí? Eu tô te ouvindo. É ótimo, maravilha. Então está sendo assim uma experiência muito bacana. Eu nunca tinha participado assim, eu já escrevi, né? Eu tenho um e-book, tenho um livro, mas assim de participar com outros profissionais é a primeira vez. Que maravilha, né? A gente tirando aí os psicólogos, as terapeutas, as profissionais da zona de conforto, elas experimentando participar de um grupo que tem muito a ver, porque são Uhum. todos ali da mesma área, alguns do mesmo estado. Então é uma troca muito grande. Os Sim. assuntos abordados, as lives sendo feitas. Eu estou muito feliz com cada antologia, com cada profissional que tem se dedicado junto com a gente para que isso se torne realidade, né? E a Clau, ela tá, ó. Clau chegou hoje. Eu acompanhei no grupo, eu falei, uau, que dia maravilhoso para fazer live, né? Bem no dia que o livro tá aí, né? Em mãos. Que pena que eu não tô com ele aqui ainda. Chegou hoje. E a Clau também, gente, Isso. tá, ó, no Uhum. labirinto da Sim, depressão. Quer dizer, ela já sim, está em duas antologias é, aqui no canal. E eu espero que queiram fazer mais, porque eu gosto sim. assim, Uhum. produzindo, usando a criatividade Uhum. e tendo visibilidade, porque os leitores Sim, precisam, as pessoas precisam, sim, profissionais como você, para acessar informações que eles não têm, para sim, conhecer um trabalho que talvez eles não conheceriam se não lesse a antologia. sim. E é um Então é muito assunto, né? É importante, né, Monique? exatamente. É uma ponte que vocês estão criando com novos pacientes futuros, com pessoas que estão tendo indicação do trabalho de vocês. Isso não Uhum. tem preço. O seu trabalho ser indicado para uma pessoa, isso não tem preço. Sim. Então, é um conjunto de coisas que as antologias estão promovendo que me enche de muito orgulho, de muita felicidade. E é só agradecer cada um de vocês. Uhum. Obrigada mais uma vez. Imagina, que é isso. E é uma riqueza, né, Monique? Assim, eu tive a oportunidade de entrar no Instagram de cada profissional, de ver, de acompanhar, assim, né? Porque eu sou a curiosa, sabe? Sou muito curiosa. E eu vi, assim, que riqueza que é, né, de habilidades, de competências, de experiências. Então, é muito rico isso, né? Poder trazer assuntos, assim, que tão importantes, né? Esses dois assuntos, por isso que eu elegi esses dois assuntos, né? E vou dizer para você que até comentei com você no WhatsApp que esse assunto sobre aprenda a dizer não, ele é muito assim, vamos dizer assim, é o filé mignon que eu venho trabalhando assim na terapia com meus pacientes, assim, sabe? Isso é muito Uhum, interessante, porque eu estava conversando com o Gabriel, que também faz parte dessa ontologia, estava conversando antes de você. E ele falou que está trabalhando com grupos cujo uhum, tema da antologia é a dinâmica. Ele está em contato com grupos onde a antologia se insere para uhum, que ele lide, né, as pessoas que não sabem pôr limite, que não sabem dizer não, enfim, que tem toda essa dificuldade trabalhando com ele em grupos. Então, ele falou, Monique, a antologia chegou na hora certa, porque o grupo está animado, a antologia se enquadra na dinâmica que a gente está trabalhando em cima do tema e tá todo mundo adorando. E isso abre uhum. mais uma ideia, né, Sim, Clau? com Isso abre certeza, uma ideia. com Isso certeza. abre um leque para que a gente também promova grupos Sim, remunerados, sim. contando vocês, né, captando vocês da antologia para fazer grupos semanais
para fazer grupos mensais sobre esses temas. Então a gente já está bolando alguma coisa aí, vai vir novidade, tenho certeza. Eu Ai, não que consigo ótimo. falar, né? É, você é danada, né? Você é de qual lugar do Eu Brasil? sou de Curitiba. Curitiba. Uhum. Conhece o Rio de Janeiro? Eu conheço, aham. Conheço sim. Não, não da forma assim que eu gostaria de conhecer, ficar tipo um tempo no Rio de Janeiro, né? Mas conheço sim o Rio de Janeiro, maravilhoso, né? E continua lindo, né? Continua lindo. Uhum. Você agora, como coautora, já pensa em vir, em participar Sim, na Bienal? eu penso. Encontrar seus Aham. leitores? Sim, é bem importante, é bem significativo, é muito rico, né, esse processo, né? Para mim, assim que eu atendo os meus pacientes individualmente, eu gosto de comentar isso, que é um trabalho, às vezes, solitário, sabe? Tipo, a terapeuta que atende o paciente, né? Você tem um encontro com o teu paciente. Então, eu amo participar de grupos, eu amo participar de processos que tenham profissionais, que tenham outras pessoas. Até, inclusive, eu falo isso para os meus pacientes, né? Para buscar as redes de apoio, para buscar pessoas, né? Que te fazem se sentir bem de alguma forma. Então, eu acabo falando muito isso. E, claro, eu falo uma coisa que eu faço, né? Não é aquela coisa falar e não fazer, né? Então, Exato. é bem importante, assim, a troca de profissionais, essa junção, né? Esse movimento que você está fazendo, né? Esse trabalho que você faz, eu acho ele maravilhoso. Já vi que você entrou por outros temas e agora entrou nessa parte de saúde mental. Foi muito Sim. feliz em escolher esse tema, inclusive, né? Tão importante para as pessoas de uma forma geral, né? Que é muito vasto, a gente tem muita coisa, muitas condições mentais que as pessoas não têm informação. Todo Uhum. mundo, não é todo mundo que pode pagar por uma terapia. Então, como é que a Sim. gente vai levar para essa galera informação, indicação, um pouquinho do que eles necessitam dentro das próprias dúvidas? A Uhum. gente está vendo aí um boom de burnout, todo Uhum. mundo passando por burnout sem conseguir ajuda adequada. Então, as Uhum. antologias, elas vêm recheadas de profissionais Uhum. para Sim. informar, para conscientizar, para, Uhum. olha, tô aqui, meu arroba tá aqui, me procura, a gente dá um jeito. Então, Uhum. é também fazer esse movimento, porque tem muita gente que faz terapia, eu faço terapia, amo, mas tem muita gente que também não consegue acessar esse Uhum. tipo de serviço. E é nos livros. Os livros, eles abrem a mente, eles criam pontes e eles ensinam sempre, cada vez mais. Então, Uhum. a literatura também tem esse papel importante de criar essa ponte. E a Bienal, Uhum. obviamente, é esse evento que reúne, né, esse trabalho árduo que a gente faz durante o ano, Uhum. divulgando, projetando, lançando. Então, ano que vem estaremos na Bienal, provavelmente de stand, e vai ser muito bom receber você lá. Uhum. Com certeza, vai ser bem muito bom mesmo. Poder abraçar você, conhecer todo, todo o movimento que é, né? Porque é um grande movimento, né? É verdade. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, sua área de atuação, quem é o seu público alvo? Uhum. Você atende online, presencial? Como é que funciona isso? Uhum. Então, os meus atendimentos têm uma história que se divide de antes da pandemia e depois da pandemia, né? Eu acho que muitos profissionais, né, nessa área da psicologia, da terapia, teve essa divisão, assim, sabe? Então, anteriormente eu atendia presencialmente, né? Eu era de outra área, né? Eu vou dizer assim que eu comecei a essa área da terapia psicologia já era uma pessoa mais madura, bem mais madura, né?
E assim, eu era da área da educação, né? E sempre gostei muito, assim, da psicologia, da parte comportamental, de pessoas, né? Não só a parte da educação, mas o entendimento, né, das pessoas. E eu fiz uma transição de área em 2013, que eu fiz uma transição de área, né? Eu fiz um curso muito bacana, que é um curso de psicologia transpessoal, que é uma especialização, na verdade, porque eu não sou psicóloga, né? Então, eu precisei buscar formações que eu pudesse atuar, né, enquanto terapeuta, né, e cuidando, né, desse cuidado para não invadir, né, o que é terapia, o que os psicólogos, né, enfim, tomando esse cuidado, né. E aí eu acabei fazendo tantas formações depois, a última formação que eu fiz foi sobre traumas, então até por isso que eu trago uma historinha eu vi que você gostou da minha historinha no livro, né? Porque está muito baseada no trabalho que eu estou desenvolvendo com os pacientes, né? Que é essa última formação que eu fiz, que é um trabalho assim muito focado na criança, muito focado nos limites, e daí faz esse casamento, assim, limites, o trabalho da criança ferida, o trabalho do novo olhar em relação, né, ao teu passado, vamos dizer assim, né? E aí, hoje, eu acabo sendo colegas. Eu sou uma colega de psicólogos. Então, pelas formações que eu tive, então hoje eu acabo desenvolvendo esse trabalho que tem muita consistência, sabe? E até uma das primeiras formações que eu fiz foi na área de Enneagrama, que é uma formação, assim, na análise de personalidade. Então, é aquela coisa mais comportamental, assim, né? Entender a personalidade da pessoa. Mas eu me sentia assim, como se eu estivesse só numa superfície, como se eu estivesse olhando só para a pontinha do iceberg, assim, sabe? E daí por isso que eu fui me aprofundar. Eu falei, não, eu preciso me aprofundar para realmente oferecer para o paciente, para o cliente, né, um tratamento, né, o tratamento Sim. de traumas, sabe? E aí eu migrei, no caso, para o online. Então, já estou no online há 4 anos, junto com a pandemia, né? Entrei no online, atendo brasileiras que moram fora do país, bastante brasileira que mora fora do país. Coisa boa. E assim, acabei indo para um foco, assim, que é muito... Hoje eu atendo muito relacionamentos saudáveis, né? Ah, vai ser pauta aqui no canal, hein? Uhum. Preparem-se, porque eu vou Tá, arregaçar no sim. relacionamento tóxico. Vai vir uma Uhum. trilogia aí. Oba! Relacionamento tóxico, narcisista, e que está super em alta, Muito né? necessário, E né? muito necessário, Uhum. muito. E a gente Uhum. precisa falar sobre o narcisismo dentro desses relacionamentos e essa codependência emocional. Vai Sim, eu vir vi aí. que tinha antologia, eu ia entrar nessa antologia, mas eu não tive tempo para sentar e organizar. Falei, eu queria fazer, sabe? Queria mesmo. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Boa noite, a Elma, Elisandra, tem a Fernanda. Muito bem. Agora, ô Clau, é engraçado, né? Porque você participou de No Labirinto da Depressão, aprenda a dizer não. E quando a gente para pensar, uma coisa liga a outra. Uhum. Quando você não Sim. diz, quando você não consegue impor limites, Uhum. quando você não aprende a dizer não, você automaticamente se sobrecarrega. Essa Uhum. sobrecarga emocional, física, ela vai te levar a um limite. Esse Uhum. limite é justamente esse precipício ou o começo de um quadro de ansiedade, Uhum. de um quadro de insônia, algo voltado para depressão. Por quê? Existem pessoas que carregam o mundo nas costas porque não Uhum. sabem dizer não. O problema do outro ela pega, ela quer resolver
tudo. Às vezes é uma mania de controle, vai saber, isso tem que ser tratado na terapia, mas isso desencadeia uma depressão, por exemplo. E o seu livro começa justamente com isso. Por que dizemos sim? Fernanda foi diagnosticada com depressão e, durante o seu processo de autoconhecimento na terapia, descobriu quanto tem dificuldade em dizer não para as pessoas, principalmente para as pessoas eleitas no seu convívio familiar. Por que é tão difícil dizer não para quem a gente ama? Oi? Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. Deu uma congeladinha, mas voltou. Na verdade, eu criei essa personagem e por isso que eu comentei com você que eu queria participar das outras antologias, que eu ia trazer a Fernanda para tudo aí, entendeu? Na codependência, que era próxima ali, que eu falei, uau, a Fernanda podia entrar na codependência. A Fernanda podia entrar na criança ferida, que eu vi que você trouxe também, né? Sim. Mas vai ter um momento, que a Fernanda vai entrar em outros momentos aí também, né? Sabe? Para mostrar, né, essa complexidade, né? A gente não é só essa caixinha, né? Entrou na caixinha da depressão, entrou na caixinha do dizer não. E que está totalmente relacionado, né? Tanto é que na continuidade da história está trazendo a história da criança Fernanda, da Fernanda criança, né? E daí, como você trouxe, por que dizer não para essas pessoas que são os nossos cuidadores? Os eleitos, né? São os nossos cuidadores, são os primeiros eleitos ali, né? Sim. Sabe? A Elisandra está falando aqui. Eu fico muito irritada comigo quando não falo não. Sim. Isso é comum, né? É bem comum. É bem comum. Mas por que você não fala não? Porque você tem essa necessidade de agradar todo mundo? Sim. E isso a gente aprendeu, né? É como se a gente tivesse sido moldado, né? Então a nossa infância moldou a gente, né? Para ser assim. E principalmente mulher, né, Monique? Para ser boazinha, para ser obediente, para não dar trabalho, né? Então assim a gente se moldou dessa forma. E para desconstruir isso, porque não é uma desconstrução mental, é uma desconstrução emocional. Então, por isso que é tão difícil. Exatamente. Ela fala, a gente acaba se anulando. Exatamente. E ela tá muito frustrada, porque ela fala, sim, é um inferno. Ou seja, a gente tem um exemplo aqui, provavelmente de uma pessoa que já passou do limite dela sem conseguir dizer o não. Exato. Ela não consegue mais, é como se tivesse perdido o controle de impor o limite. Sim. Então as pessoas vão diretamente canalizar nela os problemas, porque ela vai resolver, porque ela vai levar para ela tudo aquilo que o outro está promovendo, porque ela não consegue dizer não. Sim. Ei, Monique, eu gosto de sempre dar um exemplo, né? Eu tô tomando água aqui na minha garrafinha, eu sempre mostro isso, porque se tiver algum paciente meu assistindo a live, vai dar risada, porque eu faço isso muito. Eu gosto de trazer exemplos, né? Então, a gente é como se fosse essa garrafinha aqui, né? Quando a gente tem os nossos limites violados, é uma garrafinha cheia de buraco. Então, o que vai acontecer com essa água se eu tenho meus limites todos violados? Essa água não vai parar na garrafinha, né? E o trabalho da terapia, eu já estou falando como um todo, esse é o trabalho que eu faço, mas é o trabalho da terapia, né? Focado nisso, vai ajudar você a cobrir o buraco dessas garrafinhas. É como se eu conseguisse recuperar minhas bordas de quem sou eu, né? Assim, quem sou eu? Porque a gente é tão condicionado, né? Desde a nossa infância, que a pessoa vem para a terapia, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral, ela está totalmente desconectada,
né? Vamos dizer que essa garrafinha é o corpo e aqui a cabeça, né? Vamos dizer assim. Então ela tá assim, ó, o corpo tá aqui, a cabeça tá aqui. Então, para você fazer esse trabalho, né, com o teu paciente, né, o teu cliente, para ele entender, porque ele tem uma crença, Monique, que é errado dizer não, além da questão do agradar. Como se ele estivesse cometendo o maior erro fazer isso, sabe? Por isso que é tão difícil. E o não, ele vem, né? Ele vem com o julgamento, ele vem com a crítica, ele vem com a rejeição. Sim, Quando você diz não, automaticamente você é rejeitado. sim, Porque se você não serve mais para o outro, eu não quero mais você perto de mim, você não me serve, você não me é útil, sim, você não presta. Você só presta quando você diz sim para mim. sim. A partir do momento que você começou a dizer não, você não presta mais. E aí eu vou falar mal de você. Ah, a Clau não, a Monique não. Aquilo ali não presta para nada. Faz tudo, não adianta. E isso você também tem que saber lidar. Sim. Afastar as pessoas que te sugam não é uma forma egoísta de viver. É uma forma de você se conscientizar do equilíbrio, da saúde emocional que você precisa ter. Sim. Pode ser família. Gente, família é a coisa mais tóxica que tem. Minha família é linda, perfeita. Ela é tóxica. Sim. Ah, é difícil dizer não para a família, mas os limites começam dentro da família. Sim. É onde começa tudo, né, Monique? Tudo. É onde Onde começa, né? Exato. E assim, o que você está trazendo é muito significativo porque você falou a palavra rejeição, né? Se a gente analisar, rejeitar e ser rejeitado faz parte de uma natureza. Só que a gente não aprendeu a lidar com isso. Eu vou dar um exemplo que eu também gosto de dar assim, nas minhas sessões assim, para os pacientes sobre a questão da rejeição, né? Se a gente pudesse olhar para a gente enquanto criança, né? Imaginar uma cena, sabe aqueles parquinhos que tem o balanço? Parquinho que tem a balança, né? Então vamos imaginar a Monique pequenininha lá, dos seus 4 anos, né? Com seus cuidadores, pode ser o pai, a mãe ou o cuidador, né? Que foi com você ali. Tem criança na balança ali, se balançando. E você quer se balançar. E a criança olha para você e fala: eu não quero brincar com você. Entende? Então, o cuidador, normalmente, só de ver aquilo, ele já se sente mal. Assim, acaba ficando com raiva daquela criança que não deixa brincar com o filho, né? Não deixa o filho brincar. E, além de tudo, a criança já guarda dentro dela essa sensação de rejeição. O ideal seria, eu gosto de falar, de mostrar do cenário tóxico, né? Que é aquela coisa assim, eu tô com raiva e tô sendo rejeitar o meu filho, aquela coisa assim, e a criança já aprende, né? E o cenário ideal. O cenário ideal numa situação como essa seria o cuidador se abaixar, ficar no nível dos olhos da criança e falar assim, ó, eles não querem brincar com você, e tá tudo bem, vamos brincar de outra coisa. Então a criança aprende a lidar com a rejeição e ela fica mais leve, sabe? Então a gente trata a rejeição como se fosse algo assim muito duro, muito difícil, né? E que na verdade a gente não sabe lidar com as nossas emoções de uma forma geral, né? O maior medo das pessoas é a rejeição. Elas não sabem lidar com isso. Sim. Elas não têm o controle das emoções. Elas acham que ser rejeitadas, elas não têm valor. Começa um carrossel de baixa autoestima que ela se envolve quando vê, ela está à beira ali de um colapso emocional. Sim. Porque a rejeição desencadeia vários sentimentos, vários gatilhos que ela acumulou ao longo da vida. Quantas rejeições ela não vivenciou? E ela sofreu por cada rejeição, porque ela não aprendeu a lidar com a rejeição. Exatamente. Então, até daí a gente
pergunta assim: ah, mas então a culpa de tudo que eu estou sentindo, né, são dos meus cuidadores, né? Então, o que que normalmente assim a gente reflete, né, na terapia é que os nossos cuidadores eles fizeram o que eles podiam dentro da consciência deles no momento e cabe a nós cuidar do que aquilo impactou. Então, Sim. se eu tenho rejeição, eu vou tratar essa rejeição, né? A ponto de, como se fosse assim, um elástico, né? A rejeição como se fosse um elástico muito firme, que você não consegue esticar assim. Agora, se eu estou na terapia trabalhando isso, ele vai ficar mais fácil, porque eu vou começar a me acolher mais, eu vou começar a me respeitar mais, eu vou começar a entender que dizer o não, voltando à questão do não, né? Porque dizer e receber não, né? Porque, eu recebi um não, me senti rejeitado, porque eu recebi um não, É, sabe? Então, tem algo que está por trás, né? Sempre tem algo que está por trás, né? sempre. A gente tem que avaliar no decorrer da nossa vida o que de fato nos transforma no que nós somos hoje. Se você tem a dificuldade de dizer não, procure lá dentro, na sua criança, na sua fase, na transição da adolescência. O que que traz essa questão do não? Não consigo dizer não. Você queria ser aceita, era medo da rejeição, porque os seus cuidadores, como a Cláudia diz, né, os pais, enfim, eles também vieram de uma geração que não trabalharam as emoções. Sim. Eles não sabem lidar com a rejeição. Muitas pessoas da geração dos nossos pais não sabiam sequer que vivenciavam traumas que acumularam a vida toda e passaram para frente. Nós temos hoje o privilégio de ter uma classe que são psicólogos, terapeutas, psiquiatras, para nos ajudar quando se fala de emoções, quando se fala de depressão, de ansiedade, porque isso não era tocado, isso não era falado. Então, o nosso papel daqui para frente é evitar que as próximas gerações lidem de maneira diferente com toda a rejeição que um não pode trazer, com os limites que têm que ser impostos, que a gente não aprendeu a colocar. Porque os nossos pais não tinham limite e não passaram para a gente. Vocês entendem que é tudo um ciclo e eles precisam ser modificados? A gente precisa furar a bolha. Porque se a gente continuar passando para as nossas gerações tudo que a gente não aprendeu, essa repetição, ela não vai sair do lugar. Sua neta, sua bisneta, sua tataraneta, lá na frente, elas vão estar cometendo os mesmos erros que você. E aí vem aquela frase: você é igual a tua avó, você é igual a tua mãe, Sim. você é igual a minha tia, era assim. A comparação, né? A cruel comparação, né? Exatamente. Bom, a Fernanda, que é a nossa personagem, ela fala o seguinte: mas por que a Fernanda diz sim para todos? E a Clau sugere que a gente volte um pouquinho na Fernanda de 4 anos. A mãe da Fernanda está arrumando o almoço. Faz um prato bem generoso com carne, purê de batata, molho e salada. Fernandinha começa a comer bem rápido aquela comida deliciosa e cheirosa, feita com muito carinho por sua mãe. Quando a comida está na metade do prato, ela diminui o ritmo e começa a comer bem devagar. Às vezes parando para brincar com um tomatezinho cereja, rolando com seu pequeno dedinho. Nesse momento, sua mãe está virada de costas para a menina, cantarolando e lavando a louça. Quando ela se vira, vê a Fernanda brincando com a comida. Fica incomodada e solta a seguinte frase:
come tudo, porque se você não comer, a mamãe vai ficar triste. Uhum. E aí tá feito o emaranhado, né? Sabe? E o emaranhado que você acabou de trazer a criança, né? Para um sentimento de culpa, um sentimento de inadequação horrível ali, pense, né? Só que se você analisar, isso acontece muito. Muito. É verdade. Quando ela fala, come tudo porque se você não comer a mamãe vai ficar triste, ela já entra com uma outra coisa para manipular aqui a gente está falando de uma criança, mas vamos falar de adulto, né? Para manipular aquele adulto. Eu fiz a comida com tanto carinho e você, ao invés de comer, fica aí brincando. Você já está se sentindo culpada por não dizer não. Meu limite é esse aqui. Você já não consegue dizer, porque você não quer magoar o outro. Mas para não magoar o outro, você ultrapassa os seus desejos, as suas vontades. Que E aí, profundo isso, né? Que profundo isso, né? isso está ligado ao autoconhecimento. Isso está Que é ligado uma aos limites pessoais também, né? Sim. Quando você se autoconhece e pratica o autoconhecimento, você sabe até onde você pode ir. Sim. E a frustração da outra pessoa é dela, não é sua. E as pessoas querem pegar a frustração do outro ao dizer não. E é muito interessante que você está trazendo, porque eu tenho vários pacientes, né, clientes, que são mães de crianças pequenas. E quando elas começam a entender o que é o bendito limite pessoal, que o limite pessoal começa pela gente, né? Começa com eu me respeitando para eu respeitar. Porque como que eu vou exigir respeito de alguém se eu não me respeito? Então eu começo a respeitar eu de uma forma integral. Eu respeito o que eu como, falando de comida, né? O que eu como eu falo, como eu me comporto, em tudo. E assim eu começo a cuidar do outro, porque eu estou me cuidando. E aí é um choque para muitas pacientes que são mães de criança pequena. E por um lado é um choque, por outro lado é muito bonito. Porque a gente vê a mudança dela, mas ela percebe, ela fazendo essa mudança já com os filhos também. Sim. Sabe? E é muito bacana, assim, quando dá essa consciência, porque é um choque. É um choque de consciência. Esse choque, ele é tão importante porque é como se sacudisse você. Mostrasse para você que, olha, tá tudo bem dizer não, o problema das emoções ele vai resolver e você controle os seus. Porque se você não controlar suas emoções, elas vão guiar você de uma maneira exaustiva. Não tem jeito. Você faz, chega uma hora que você não aguenta mais, tá? E aí, voltando um pouquinho nessa dinâmica do poxa, fiz para você com tanto carinho e você não vai não sei o quê. E aí vem aquela onda de culpa, cara, fez para mim com tanto amor e eu não tô dizendo não. Que culpa é essa que eu vou me arrepender mais tarde se eu disser não? E aí você vai lá, ultrapassa os seus limites, faz o que você não quer fazer para agradar aquela outra pessoa. A Fernanda aqui diz, fiz algo errado, deixei a minha mãe triste. Sim. Bem isso. Vocês estão entendendo? Não entendi agora o que você falou. Não perguntei pro pessoal se eles entendem essa diferença. Porque tem uma outra frase que você diz o seguinte: você precisa se alimentar para ser uma menina saudável. Se você não aguentar comer tudo, não tem problema. Ela conecta os próprios sentimentos
com o ato da menina de não comer tudo. Isso cria uma distorção na cabeça da criança, criando uma crença que não posso magoar a mamãe com minhas atitudes erradas. E às vezes você não está errado. Você só está dizendo, chega. Sim, Não. exato. Exatamente. Você só está respeitando o seu próprio limite. Exatamente. Se respeitar. É muito forte isso, tá, gente? E o autorrespeito vem pelo autoconhecimento. Pratiquem o autoconhecimento. Sim. Aprenda a dizer não. Ele está à venda no site da Amazon, em e-book. Está à venda na Wiclap, em formato digital, físico. E vocês podem baixar também, quem é assinante do Kindle Ilimitado, para ler gratuitamente. Então, tem 3 opções aí. Aprenda a dizer não. Ô, Clau, você sabe dizer não? Olha que legal essa pergunta. Eu aprendi, mas eu aprendi não faz muito tempo. Sabe? E assim, eu aprendi a dizer não com leveza, né? Porque ainda tem essa questão, né? Porque dizer não, a gente pode dormir hoje e acordar amanhã dizendo não para um monte de coisa, para um monte de gente, né? E porque, assim, eu percebo, né, falando do meu caso, eu consigo hoje me respeitar, porque antes eu era, no passado, tinha um pouco, acho que todo mundo tem um pouco dessa Fernanda, né? De se sobrecarregar, de carregar as coisas aqui nas costas, de você dizer sim para tudo e para todos, e esquecer de si mesma, né? Sabe? Então, todo mundo tem um pouco de, né? Eu trouxe esse nome fictício, né? Mas todo mundo tem um pouco de Fernanda, né? Com certeza. Tem uma metáfora. Eu entrevistei uma autora uma vez que ela foi fazer o Caminho de Santiago. Por quê? Ela era uma pessoa que não sabia dizer não. Eu nem tinha planejado fazer antologia sobre isso. Isso deve ter mais de 2 anos. E ela foi para esse Caminho de Santiago justamente porque ela estava emocionalmente estafada. Ela carregava tudo nas costas, família, marido, ela estava de saco cheio do filho, ela não tinha mais prazer em sair, e ela falou, vou fazer essa viagem, vou fazer esse caminho, porque dizem que esse caminho é um caminho, né, espiritual, e eu preciso desse tempo. E ela fala, virou livro a história dela, que ao longo do caminho de Santiago, essa caminhada que ela fez, ela foi tirando tanta coisa da mochila dela que estava deixando ela paralisada, né, no caminho, que ela chegou no final, a mochila estava leve, quer dizer, ela tirou tanto coisas físicas quanto emocionais. Ali ela entrou em contato com ela e ela se avaliou. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui eu posso tirar das minhas costas. E ela fala, eu fui deixando no meio do caminho, Monique, sem olhar para trás. Eu chorava porque eu fiquei com medo de me arrepender, mas cada um tem a sua responsabilidade. Para mim não dava mais, eu estava doente. Então eu fui tirando as responsabilidades de dentro dessa minha mochila, que estava pesada, que me deixava exausta. Chegou num determinado momento da caminhada que eu só chorava, porque eu tinha consciência de tudo que eu tinha tirado de dentro dessa mochila. E quanto eu caminhava mais rápido com isso. Quer dizer, ela terminou essa caminhada sendo outra pessoa, né, entre aspas, transformada e consciente de que impor limite na nova vida dela ia mudar drasticamente
a vida de todos ao redor também. Olha que coisa. Uhum. Libertador, né? Libertador. Uhum. Libertador. É Sim, isso que a gente tem que fazer. sim. Agora, você teve aqui temporada passada falando sobre depressão? Não, né? Não, não. Não. Então Não você falei vai sobre voltar depressão. aqui. Tô na antologia, né? E trazendo, inclusive, sugestões, são sugestões práticas que eu coloco para os meus pacientes, que eu falo, ah, não, deixa eu trazer essas sugestões aí que são importantes, né? Então, você teremos mais de Clau na próxima temporada, né? Que ela vai voltar para falar de depressão. Vou. Olha que Tá lindo. linda, né? Nossa, eu adorei, eu amei essa capa. Tá muito linda. Os Ai, ai, Todos eles, né, Monique? todos eles Todos também. eles. Eu vi um Reels que você fez, assim, passando por todas as capas. Eu achei no uau. Foi, tá todos muito bonitos. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer? Tá. É o, Acompanhar teu trabalho. é o arroba Clau Araújo Terapeuta. Gente, já segue ela lá no Instagram. Eu vou colocar a Clau como colaboradora. Então vocês vão poder assistir no Instagram dela e no Ai, meu. E que em todas ótimo. as plataformas, tá? Canal do Uhum. YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Isso. Clau, querida, obrigada por tudo mais uma Imagina. vez. A Imagina, gente obrigada a você. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Fernanda, né? Sobre a historinha da Fernanda, compra o livro, né? E conhece, né? Conhece o que está por trás, né? Dessa história da Fernanda. tem. Ai, ó, que lindo, ó. Todo mundo, maravilhosos. Todos maravilhosos. Cada um com a sua experiência, né? Cada um com a sua riqueza, com as suas histórias. E que vale muito a pena, né? Uhum, É verdade. E muito aí eu bom. não queria dar muito spoiler da Fernanda, ali Tá. só um pouquinho, Isso, sim. que o pessoal pode acessar pela Amazon ou Uhum, pelo site da Wiclap. Muito muito bem. bom. Te Clau, agradeço. querida, maravilhosa. Um beijo, obrigada. Obrigada, tá, querida? Tudo de bom aí para você. Até mais. Obrigada, gente. Volto já já.